Recebo aqui no canal Anápolis o deputado federal Rubens Ottoni, do PT. Ele que é um dos relatores da reforma política. A gente vai falar um pouco sobre esse assunto aqui no Jornal Meio Dia. Deputado, é um prazer recebê-lo. Muito boa tarde. Boa tarde, uma satisfação poder participar aqui com vocês mais uma vez. Reforma política, o senhor tem viajado o Brasil todo e para discutir quais pontos, deputado? Realmente eu estou gratificado de ter tido a oportunidade de ser escolhido como um dos relatores da Comissão Especial da Reforma Política na Câmara e ter esse desafio de poder dialogar com a sociedade brasileira na busca de sugestões, de ideias para podermos avançar no nosso sistema político. A reforma política é um desafio já de muitos anos e é um debate complexo, complicado, que corre o risco, inclusive, de não avançar muito, até pelas divergências que tem na Câmara, no Senado e também na sociedade. Mas o nosso propósito, Marcos, é de podermos garantir que, com o debate da reforma política, que nós possamos aperfeiçoar o nosso sistema representativo, o sistema político representativo que nós temos no Brasil, mas possamos avançar também a nossa representação política para um fortalecimento da democracia participativa também. O que é? É garantir que na política brasileira, além da representação que é dada pelos vereadores, prefeitos, deputados estaduais, federais, senadores, governadores, presidente da República, nós possamos abrir um espaço para a participação da sociedade. Os conselhos municipais, estaduais, as conferências de debate de temas, dá mais espaço para isso. E também avançarmos para alguns temas e algumas oportunidades de democracia direta. Alguns pontos não ser apenas os representantes da sociedade que decidam, mas a própria sociedade possa decidir através de plebiscitos, através de referendos que já são previstos na Constituição, só que não são usados continuamente, raramente são usados. E o nosso interesse é que mais mecanismos de democracia direta e mais mecanismos de democracia participativa sejam incorporados ao sistema político que nós temos hoje, que é de democracia apenas representativo. E nas diferentes regiões que o senhor já visitou até agora, tem notado que essa proposta é interessante, a realização de plebiscitos, a democracia direta, como o senhor acabou de falar? Eu vejo que sim. A sociedade brasileira ela está vivendo um excelente momento. O Brasil está se consolidando como uma democracia sólida e eu até acho que nós temos chance de avançar com a reforma política, justamente porque agora, diferente das outras vezes que eu também participei, nós temos tido agora uma participação maior da sociedade. Todas as reuniões que nós temos feito nos estados, nós já fizemos em Goiânia, já fizemos no Rio Grande do Sul, estamos fazendo agora em Sergipe, fazendo também na próxima semana na Paraíba e também em Santa Catarina, mas aonde nós estivemos, há uma participação expressiva da sociedade. A sociedade tem ido para questionar, para perguntar, para apresentar ideias. Eu vejo que essa pode ser a força para que possa empurrar a reforma política e fazer com que alguns pontos eles possam avançar na Câmara e no Senado. Deputado, tivemos pouquíssimos deputados federais no país que foram eleitos com os votos dele. O senhor, inclusive, foi um deles. E os outros foram todos naquele sistema de quociente eleitoral, tantas contas que o eleitor, no final das contas, não entende direito. Tem que mudar isso? O senhor defende que forma que funcionaria isso ou acha que esse sistema é o mais democrático para ser implantado no Brasil? Você tocou num assunto muito importante, que às vezes a gente tem um sistema eleitoral que a gente participa dele, acostuma com ele, mas às vezes a gente não entende as nuances que ele tem. E às vezes é preciso a gente buscar aquilo que seja melhor. Qual que é o desafio que nós estamos debatendo lá na Comissão Especial da Reforma Política? Que nós temos que fazer uma opção. Nós queremos um sistema proporcional ou um sistema majoritário. Hoje no Brasil nós temos um sistema misto, onde para vereador, deputado estadual e deputado federal o sistema é proporcional. E para prefeito, governador e presidente da República e Senado é majoritário. O que é o sistema proporcional? Eu defendo o sistema proporcional. Por que eu defendo o sistema proporcional? Porque o sistema proporcional ele é mais democrático. O sistema proporcional, ele permite ao partido que tem mais votos numa eleição, ele, logicamente, ser mais representado. Mas garante a quem tem menos votos, apesar de ter perdido a eleição, ser representado também. É o sistema proporcional
que permite, por exemplo, na Câmara de Vereadores, os partidos que foram votados serem representados. Na Assembleia Legislativa, o partido que teve mais votos elegeu mais deputado. Mas o partido que teve menos votos, ele é representado com menos deputados, mas está presente na Assembleia. Eu acho que isso é democrático e é importante, porque a Câmara Municipal, Assembleia Legislativa e Câmara Federal tem que representar a sociedade como um todo, não pode representar apenas quem tem maioria. Se for voto majoritário, como tem a proposta do voto distrital, que às vezes até é uma proposta simpática, que é apresentada numa embalagem bonita, mas eu vejo que ela não é o melhor para o Brasil. Por quê? Porque o voto distrital, apesar de dar a impressão que está mais próximo do eleitor, mas aí vai fazer com que ele não seja mais proporcional, vai ser só majoritário. Aí naquele distrito, quem ganhar leva tudo. Quem tiver uma votação expressiva, por exemplo, Goiás tem 17 deputados federais, então nós vamos ter 17 distritos. Aí tem um partido que tem 51% dos votos em todos os distritos. Se ele tiver 51% dos votos em todos os distritos, ele vai ganhar todas as vagas. E se tiver um partido que tem 49% dos votos em todos os distritos, 49% dos votos, ele tem uma representação grande, quase a metade do eleitorado. E pelo sistema distrital não vai ser representado com nenhum deputado, o que eu vejo que não é correto. Então, por isso eu defendo o sistema proporcional. Mas é um debate muito complexo. Agora, na questão do quociente que você tocou, eu sou daqueles que defendo que nós não precisamos ter o quociente. Nós temos que ter só a proporcionalidade. Temos a proporção. O partido tem 10% dos votos, ele tem 10% da representação. Teve um partido que teve 30% dos votos, é claro que ele vai ter 3 vezes mais do que a representação de alguém que teve 10%. Isso é legítimo e é justo. Agora, o que não é justo é quem tem 30%, por ter 30% ter sido mais votado, carrega todas as vagas e não dá representação para quem teve 15%, quem teve 10%. O senhor acha também outra crítica que é feita em relação à divisão por distritos, já que o senhor tocou no assunto, seria que tiraria de Brasília aqueles que discutem temas nacionais e criaria, já ouvi expressões como um vereador de luxo, uma coisa desse tipo. O senhor acha que não chega tanto, apesar de não ser a favor da proposta? Eu acho que isso também é um argumento que leva a gente a pensar contra o voto distrital. Porque o argumento que se tem é o seguinte: não, mas o voto distrital, ele é bom porque vai aproximar o deputado mais do povo. Então, o distrito lá vai ter condição de eleger uma pessoa de lá, porque, vamos, em tese, porque senão vai eleger só gente de Goiânia, vamos supor, aqui em Goiás. Mas vamos pensar na realidade. Hoje nós temos 17 deputados federais eleitos por Goiás. Vamos supor que na próxima eleição nós dividíssemos o estado de Goiás em 17 distritos. Você acha que esses 17 deputados que foram eleitos, eles vão disputar todos eles em Goiânia, pelo distrito de Goiânia? Lógico que não, né? Cada um vai para um distrito. Aí ele vai argumentar que eu sou de Goiânia, mas o meu avô nasceu não sei aonde, então eu vou disputar pelo distrito tal. Eu vou disputar por Anápolis, mas vamos supor, se eu achasse que em Anápolis eu não podia disputar, eu ia para Goianésia, para disputar em Goianésia, porque eu nasci em Goianésia. Enfim, aí cada um arruma um artifício e vai arrumar um distrito onde ele tenha mais chance de ganhar. Então é uma ilusão. Sem dizer que se hoje a gente percebe que já há uma influência muito grande do poder econômico nas campanhas eleitorais, imagine esse pessoal que tem o dinheiro para aplicar numa campanha, se é só no distrito, colocar todo aquele recurso num distrito menor. Vai ser o poder econômico mais intensificado. Então são muitos questionamentos que tem, mas eu sei que é um debate complexo. Por isso que eu acho que a Câmara dos Deputados tomou uma decisão correta, que é de não decidir apenas entre os deputados. Ir para a sociedade, ouvir a sociedade, porque é também um processo educativo, um processo pedagógico, de ensinamento, de esclarecimento, de clareamento das dúvidas e também de recepcionar a preocupação que a comunidade tem lá no seu local. O senhor falou em recursos financeiros, financiamento de campanha financiamento público, é uma medida interessante? Qual que é a opinião do senhor sobre isso? Este, para mim, no meu entendimento, é o ponto mais importante do debate da reforma política. E a minha avaliação é que ele avançou muito. Quando nós começamos a discutir a possibilidade de financiamento público exclusivo de campanha em 2003, era muito difícil você até se fazer explicar, porque a reação era muito negativa. Hoje já existe um entendimento por que existe essa proposta. E por que estamos chegando nessa proposta?
Porque hoje não dá mais para a gente conviver com o modelo político-eleitoral que nós temos no Brasil, onde os nossos representantes, eles são eleitos muito mais pela estrutura de campanha que eles têm do que necessariamente pelas ideias, projetos e programas que eles têm para apresentar para a sociedade. Infelizmente, o que define uma eleição não são as ideias, não são as propostas, não são os projetos. Acaba sendo o número de cabo eleitoral, o número de carro de som que tem na rua, o material que a pessoa fez, a estrutura que ele montou. Isso acaba influenciando na campanha eleitoral. Programa de televisão também. Exatamente. Então nós queremos o quê? Ter um sistema mais democrático, um sistema que nivele as campanhas. Hoje tem muita gente que gostaria de ser candidato, mas se você convidar ele para ser candidato, fala, eu ser candidato, eu não tenho dinheiro para isso não. Como é que eu vou entrar numa disputa como essa? Então nós precisaríamos ter uma situação de igualdade, que os candidatos pudessem entrar em igualdade de estrutura e a definição e a escolha do eleitor fosse pela ideia. Ó, vou escolher isso aqui porque aquela ideia ali eu estou achando mais interessante. Eu vou mais com aquela visão daquela pessoa. Escolhe por isso. Para isso é que nós estamos chegando no financiamento, na proposta do financiamento público exclusivo de campanha, que daria a estrutura para cada candidato poder fazer a sua campanha fiscalizado pela Justiça Eleitoral. E isso tornaria também as campanhas muito mais baratas, porque teria um teto, a Justiça Eleitoral definiria o valor da campanha, esse recurso seria repassado pela Justiça Eleitoral e seria fiscalizado pela própria Justiça, aí eu não diria nem impedindo a corrupção, porque seria uma pretensão muito grande, mas pelo menos diminuindo muito o espaço e a possibilidade da corrupção. E o eleitor que fala, mas vamos gastar recurso público com campanha? É verdade. Essa é a grande reação. E você sabe, eu sei, eu ando esse estado de Goiás inteiro, estou andando agora o Brasil inteiro e faço questão de conversar com as pessoas. A gente sabe o quanto que a política hoje ela está desgastada, está desacreditada. Eu tenho tentado, como deputado federal, honrar a confiança do povo de Goiás, do povo de Anápolis, zelando pelo exercício do nosso mandato, mostrando que a política pode ser feita de maneira séria, de maneira honesta, de maneira competente, baseado na ética, no compromisso social, na participação popular, na defesa da cidadania, mas infelizmente a imagem que se tem não é essa. Então, quando se fala em financiamento público, as pessoas reagem dessa forma. Vem cá, mas esse povo já está gastando o que gasta, já faz a bandalheira que faz, ainda vai colocar dinheiro na campanha desse povo? Mas é preciso entender, nós não estamos querendo gastar mais dinheiro público, pelo contrário, com essa ação nós queremos economizar o dinheiro, tampar o ralo da corrupção para impedir que pelo ralo da corrupção nós percamos o dinheiro da saúde, da educação, da infraestrutura, do meio ambiente, da assistência social, enfim, daquilo que é investimento para o poder público. Então nós queremos, ao fazer o financiamento público de campanha, acabar com esse elo entre o dinheiro privado que vem para as campanhas, e é claro que esse dinheiro vem para a campanha, não é só para a campanha, ele vem para a campanha já buscando um retorno lá na frente. Então, com isso, nós brecaríamos esse relacionamento, digamos, promíscuo entre a política e a iniciativa privada, que depois demandaria esse prejuízo e esse desvio do recurso público. Então, o financiamento público exclusivo de campanha, ele é para tentar combater a corrupção e fechar esses ralos que existem no sistema de hoje. Deputado, acompanhamos aí nos últimos anos o Poder Judiciário ditando algumas regras em relação à lei eleitoral, por exemplo, a questão de vagas em câmaras municipais. Tivemos aquela mudança aquela vez, Anápolis é exemplo, passamos para 15 vagas, agora vamos passar para 21, voltamos para 23 na próxima eleição. Quer dizer, acho, pelo menos na minha opinião, que faltou um pouco a participação maior do Congresso nessa questão, legislando. Há também essa preocupação quando se fala na reforma política? Aí eu vejo que independente de reforma política, mas independente da reforma política, há de se considerar realmente que na medida que existem alguns impasses, e às vezes não é só porque a Câmara não teve interesse, o Senado não teve interesse, o Congresso não teve interesse de discutir. É porque às vezes a polêmica e as divergências internas não permitiram fazer determinada votação. Diante do impasse, às vezes o judiciário acaba avançando, porque lá no judiciário não tem que superar as divergências, não tem que ter acordos políticos, lá é votar e pronto. Então, na Câmara, às vezes,
a dificuldade é maior de avançar alguns temas, mas é um questionamento que deve ser feito e que nós temos noção disso. Na medida que o Poder Legislativo não cumpre o seu papel, não avança em determinadas matérias, ele deixa em aberto para que o Poder Judiciário venha e tome uma decisão que, às vezes, não é a decisão mais adequada. Por exemplo, nós vimos agora uma decisão que estava sendo encaminhada de maneira equivocada pelo Supremo, que era a respeito dos suplentes das eleições. E eles começaram a direcionar que o suplente que deveria assumir não deveria ser o da coligação, deveria ser o do partido. E depois do questionamento que nós fizemos, eles próprios reconheceram que eles estavam indo para um caminho errado. E tiveram que voltar atrás e por 10-1 confirmaram aquilo que era a regra geral e que sempre foi citado desse jeito. O suplente é da coligação. O partido só pode reivindicar a vaga, independente da coligação, quando alguém foi expulso do partido. Mas não sendo expulso e largando para assumir uma secretaria, quem assume é realmente o suplente da coligação. Esse é um exemplo que eu acho que serve de orientação para os partidos. Tá ok, então, deputado federal Rubens Ottoni, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco com mais notícias aqui no Jornal Meio Dia.